Está no ar o meu, o seu, o nosso IraCast. É isso aí. Hoje nós estamos em boa companhia. Bem-vindos a bordo do avião da Comandante Bombom. É isso aí, Comandante Bombom, no IraCast voando até você. E hoje está comigo nessa viagem linda, Milena, minha amiga. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com você nesse sonho, nesse projeto, né? Sendo realizado. É muito legal ver isso acontecendo agora mais de pertinho, né? É porque de longe a gente fica imaginando, mas como que é? Será que é tudo isso mesmo? Inclusive, eu já trouxe pessoas aqui, Milena, que só entenderam o tamanho da grandiosidade do negócio quando chegou aqui realmente, entendeu? Porque às vezes a gente falando de longe não dá. Mas muito bem-vinda, é um prazer grande te receber aqui. E hoje nós vamos embarcar nessa viagem, porque aqui nessa cadeira só senta quem realmente tomou o manche da sua aeronave, da sua vida e decolou, entendeu? Porque se não decolou, não tem como sentar aqui. Só senta nessa cadeira quem já decolou, viu, Mi? Amém. E eu sei que você é uma pessoa que está aí já, voo de cruzeiro, e a gente vai conhecer essa história. Tá bom? Bom dia, Maria Paula. E aí, tá boa? Vamos lá. Eu gostaria de saber quem é a Milena. Profundo, né, Ira? A gente começa a olhar para dentro da gente, né? Realmente com essa introspecção, né? E eu passei por um período de autoconhecimento muito grande, me fazendo esses questionamentos, né? De quem eu sou, de quem eu quero ser, né? Então, naturalmente, no histórico, né, da vida, nós começamos a aprender com muitas pessoas. Então, pessoas que são ali importantes, né, no nosso nascimento, no nosso crescimento. E essas pessoas vai nos moldando, né? E aí chega um determinado momento da nossa vida em que a gente precisa despertar esse olhar, né? De quem de fato eu sou, quem de fato eu quero ser. Então, hoje, após, né, toda esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, hoje eu vejo que a Milena, ela de fato, ela é uma pessoa que ninguém pode parar. Uau! Sabe? Porque todos os momentos, né, de obstáculos ou de alguns pontos ali para ser olhado com mais cuidado, com mais carinho, para que de fato aquela fase possa passar, faz com que a gente cresça, né? Com que a gente se descubra, com que a gente se conheça melhor. Então, hoje, eu me considero uma pessoa não mais sonhadora, né? Porque o sonho, ele é muito bom, mas se ele não acontece, se ele não realiza, não vai fazer sentido, né? Então, hoje, a Milena é essa pessoa que está mais determinada consigo mesma, que conseguiu se encontrar ainda mais em Deus, entender que Ele realmente é o direcionamento da minha vida e que, por isso, hoje eu entendo que ninguém mais pode me parar, porque com Ele eu sou capaz de fazer realmente qualquer coisa. É isso aí, gente. Olha só esse spoiler que a Milena acabou de dar aqui de quem ela é, né? Ela em Deus, ninguém pode parar. É sobre isso. Milena, você tem cara de patricinha, né? Ai, nossa, não pode bater aqui, mas eu já bati. Você tem cara de patricinha. Você sempre... Como que foi? Você nasceu numa família boa, de boa condição financeira, você teve dificuldades? Conta pra mim um pouco da sua infância. Conto. Não, de patricinha não tenho nada. Mas tomo posse, né? Toma posse da patricinha! A gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, né? Sobre os acessos. Então, eu tomo posse porque a gente, na verdade, quer sim, né? Conquistar novos lugares, novos acessos e fazer com que isso também mude a nossa vida, né? Mas não, eu nasci de uma família de origem simples, né? Meu pai é um filho de 9 irmãos, uma família de 9 irmãos, que nasceram ali, né? Enfim, sítio. A minha mãe também cresceram no sítio. 9 irmãos. Eu também tenho 9 irmãos. Então, Somos em 9 irmãos. Os meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são de família de 9 irmãos cada. Nasceram no sítio, cresceram no sítio de origem muito simples. A minha mãe, inclusive, veio morar na cidade só quando ela se casou com o meu pai. Até então, ela morava no sítio.
E engraçado você me fazer essa pergunta, porque recentemente, né, eu tô montando ali a minha linha do tempo, né? Então, olhando pra minha história, montando algumas coisas, já de novos projetos, né, que estão aí sendo estruturados. E aí, por mais que a nossa vivência, né, a nossa vida, a gente sabe, você sabe por tudo que você passou. Mas algumas coisas vão se perdendo, né, ao longo do caminho. A gente naturalmente vai esquecendo. Então, eu revisitei essa história agora recentemente, né, por esses dias. E olhando para essa história, eu me dei conta que ali, o meu pai, dos irmãos, meu pai era o de origem mais humilde. Assim, porque um dos mais velhos, ajudou ali a criar os irmãos, então o trabalho sempre foi para ajudar o sustento da família. Então, meu pai com pouco estudo, né, com condições financeiras ali bem baixas em relação, né, a família que já era, né, bem de origem bem humilde, mas eu tinha esse olhar, assim, de pequena, onde a gente não tinha realmente muita coisa. E o meu pai, ele tinha uma mentalidade pequena. Então, não era só a condição financeira, era a mentalidade dele, né? Porque uma coisa é você nascer, ter ali a tua realidade toda, mas dentro de você, você saber que você é maior do que aquilo. É o que eu sempre falo, porque assim, eu também nasci no interior, nasci no mato. E a minha família, muito pobre. Eu acho que o meu pai era um dos mais, também dos mais escassos, né? E eu sempre tive esse desejo eu não sabia explicar, mas eu sempre tive esse desejo de lutar. Quando eu olho também para trás, eu percebo assim que já veio em mim. Acho que Deus instalou, acho não, tenho certeza, Deus já instalou um chip lá, tu vai ser diferente de todo mundo. Para teres uma ideia, eu pescava só. Eu pegava uma canoinha e ia pro rio pescar sozinha. Minha mãe dizia, menina, e eu não tinha medo, isso era impressionante, porque eu não tinha medo, eu só era uma garota, né? E eu lembro que um dia eu coloquei como é que a gente chama? Um anzol ali para pegar um peixe, só que a gente amarrava e deixava ali ele com a isquinha pro peixe vir comer e ficar engatado no anzol. E eu lembro que eu coloquei e não tinha canoa para ir buscar. Barquinho, meus irmãos tinham pegado. E aí, quando foi assim, 7 horas da noite, o peixe bateu. Então, ele pegava e ficava se batendo, se batendo. E aí, o que eu fiz? Fui lá, tirei a roupa e caí na água. Fui no nado buscar o peixe. A coragem já reinava. Sabe, ali, né? já reinava. Eu falo, cara, eu sou muito maluca. Então, a gente já nasce com isso. Então, nascer numa família pobre, lá no interior, não sei aonde, não determina onde você vai chegar. Não, de fato, a mentalidade, ela faz toda a diferença, né? E é claro que, infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem acessar essa mentalidade sozinhas, né? Então, eu vivi isso com o meu pai, onde, da onde ele saiu, da origem, né, que ele veio, aquilo que ele tinha era muito bom, né? Porque quem tinha muito pouco, aquilo ali era o suficiente. Então, aquilo estava super tranquilo para ele. Então, durante muito tempo, teve essa questão em casa, né? De, para que isso? Isso não é necessário. Como se isso fosse um luxo, né? Então, tinha aquele olhar, né? Isso é luxo. Graças a Deus, nós nunca passamos necessidade, né, de alimentação, nem nada do tipo, mas era tudo muito regradinho, então era tudo muito na pontinha do lápis ali, né? Não dava para fazer nada a mais, né? E meu pai, uma pessoa, assim, também muito fechada para algumas coisas, então eu me lembro de momentos, assim, da infância, onde primos, né, enfim, pessoas ali da família, todo mundo... ou ia com alguém em algum lugar, ia fazer algum passeio, e se meu pai não fosse, eu não podia ir. Então, eu era a única criança que ficava. Eu era a única criança que ficava ali no meio dos adultos. Porque, por uma ignorância mesmo, uma questão... Você é a única mulher da família? Eu era filha única até então, né? Eu tive, depois de 13 anos, veio a minha irmã. Então, de irmãos, somos duas, né? Mas eu tinha muitos primos, né? Como a família do meu pai é uma família grande, né? De 9 irmãos, então eu tinha muitos primos. Então a família era muito grande e muito unida. Então estava sempre todo mundo muito junto. Mas eu era sempre a que ficava. Meu pai não me deixava sair. Então eu cresci muito no meio dos adultos por isso. Claro que por uma criança isso era dolorido, eu sofria com isso, né? Não era o ambiente onde eu gostaria de estar.
Mas também eu cresci, acabei crescendo e amadurecendo também por conta de toda essa situação, né? Então, quando eu fiz essa reflexão, e foi até Deus que me deu esse ninguém pode te parar, né? Essa frase, ninguém pode te parar. Porque quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu comecei a ver todos os pontos da minha vida onde, de alguma forma, alguma pessoa ou alguma situação me prejudicou ou tentou me parar, né? E por conta da mentalidade de olhar e falar, não é isso que eu quero pra mim. Eu respeito, depois de muito tempo, de muito conhecimento, eu consegui entender um pouco mais o posicionamento do meu pai, a mentalidade dele, o histórico de vida dele, né? Mas eu via que aquilo não fazia sentido pra mim. Mas por um determinado tempo, o que eu fiz, Iraci? Que isso eu só consegui entender realmente depois de um alto processo mesmo de conhecimento, assim, de olhar para dentro. Eu entendi que aquela reguinha que meu pai tinha colocado, né, até aqui, eu fui lá e aumentei aquela régua um pouquinho. Mas eu também coloquei uma régua, né? Então, se o que estava bom ali para ele, da onde eu vim, eu aumentei Duplicou o padrão, né? Você Exatamente. seguiu o mesmo padrão do seu pai. Eu segui o mesmo padrão. Então, eu coloquei ali para mim que o que estaria tranquilo, né, na minha vida seria uma casa confortável, um carro confortável, um trabalho realizado, viajar ali 2 vezes no ano. Então, eu tinha colocado aí esses limites, né? E aí, quando eu alcancei isso, quando eu cheguei nisso, não fez sentido para mim. Uau. E aí eu tive aquela sensação, eu brinco que eu falo aquele quebra-cabeça enorme, né, de milhões de peças. Eu tinha a sensação de que alguém tinha bagunçado o meu quebra-cabeça e que estava tudo fora do lugar. E aí foi onde eu comecei a me questionar. Eu falei, o que está acontecendo? Porque se eu me programei para chegar aqui e agora que eu cheguei não faz sentido, né? O que está acontecendo? E aí eu tive que passar por esse processo de olhar para dentro, de falar, peraí. É o que muita gente, é o que acontece com muitas pessoas que colocam metas, né? Exato. Ontem eu estava correndo no parque e eu estava pensando que eu estou fazendo uma sequência de lives, né? Às 19h19. Uhum. E eu estava fazendo uma sequência de lives sobre a ativação. A nossa ativação. Sim. E aí eu estava analisando o que é ativação e o que é a motivação. Coisas completamente diferentes, né? Completamente diferente. Aí eu tava querendo lembrar, eu falei, mas existe uma grande diferença. Uhum. Aí veio na minha memória o que motivação é você ter um motivo para alcançar alguma coisa. Sim. Aí vem igual você está numa empresa e aí o patrão diz assim, quem bater essa meta aqui vai ganhar uma viagem, vai ganhar isso, vai ganhar um celular, vai ganhar uma promoção. Isso é uma motivação. Aí a pessoa começa a correr ali e vai, tá empenhada, tá ali, ela tá motivada. Por quê? Porque ela quer ganhar aquela premiação. Sim. Só que quando ela atinge ali o objetivo dela, ela para. A mesma energia que ela usou naqueles 2, 3 meses, ela não consegue usar para mais. Porque se ela entendesse que como ela pôde ganhar aqui, e se ela colocasse pressão, ela ia continuar, ela não parava. E é quando nós temos um motivo, que é o teu caso. Eu tinha um motivo, conseguiu, e aí agora? Mas nós precisamos ser ativadas. Exato. Porque a ativação é a gente estar o tempo todo ali no 220, vai, e ninguém nos para. Nós estamos ativados, não tem como alguém nos parar. Sim. Conseguiu uma casa, eu vou para a próxima. Conseguiu o carro, eu vou para o próximo. Isso aqui já não faz mais sentido. Então, quando a gente vive de etapas, de regra, ali de tarefas, não adianta. A gente precisa realmente ser ilimitado, porque nós somos seres ilimitados. Exato. Né? E deixa eu te falar uma coisa. Você conseguiu estudar? Você se formou? Como que foi? Eu, até nesse processo, né, de estrutura de família aí, eu fiz faculdade. Quando eu queria, né, terminando ali o ensino médio, fui escolher o que eu ia fazer. Uma coisa que queimava muito no meu coração era psicologia. Não era o sonho do seu pai, era o sonho. Não, seu esse sonho. era meu. Meu pai, acho que ele nem tinha sonho nem de imaginava faculdade. que a não. filha dele pudesse chegar. Não, eu acho que era uma coisa para ele que até não era necessário, sabe?
ele que cresceu tendo que trabalhar, ele não via importância no estudo, assim. Já minha mãe, não. Eu estudei sempre no ensino público, né? E quando eu fui pro ensino médio, aí a minha mãe falou, não, vamos fazer um esforço para você ir para uma escola particular, né? Porque na minha cidade tinha a escola particular com o ensino médio com técnico, né? Então, qual era o pensamento da minha mãe? Acho que talvez você não vá conseguir fazer uma faculdade, né? Nós não vamos conseguir pagar uma faculdade para você, né? Então, vamos se esforçar para fazer um técnico, né? Para você ter uma profissão e tal. Então, era algo muito importante para minha mãe, né? E aí, meu pai não deu muita bola, não foi muito participativo, deixou ali com a minha mãe mesmo, né? A mentalidade, mais uma vez, né? Porque você não faz o que você não acredita, né? Então, para ele, realmente era uma coisa que ele não acreditava, né? Mas minha mãe correu atrás e aí deu certo. Então, eu fiz o ensino médio com o técnico, mas fiz técnico ali em contabilidade, gostei um pouquinho, né, e tal. Mas não era o que queimava no meu coração. Quando eu realmente terminei, fui para procurar uma faculdade, aí eu já trabalhava, né? Então, eu conseguiria trabalhar e pagar a minha faculdade. Só que, como eu trabalhava, a faculdade de psicologia, ela era diurna. Então, eu não podia trabalhar para fazer a faculdade. Então, eu não consegui fazer psicologia. E aí, naquela dúvida de o que fazer, e minha mãe precisa fazer alguma coisa, né? Não queria que esperasse. E aí, tinha as opções que se encaixava mais financeiramente falando, era administração ou ciências contábeis. E aí, fui fazer ciências contábeis, que a administração eu não queria fazer. E aí, fui fazer. Já no primeiro mês, porque eu não conhecia muito, assim, a fundo, né? Então, já no primeiro mês, eu aprendi ali, gostei e tal, concluí a faculdade. Trabalhei, acho que 2 ou 3 anos na área. E aí, eu entrei depois numa empresa para trabalhar nessa área, no contábil. Mas com 1 mês de empresa, a menina do RH saiu. E aí, eu comecei a ajudar, né? Eu sabia algumas conferências por parte contábil, né? E aí, comecei a fazer as conferências ali, cuidar um pouquinho mais dessa parte do RH. E deu tão certo que aí a empresa falou, você não quer ficar, né? A gente te ajuda, dá o tempo para você aprender algumas coisas também, né? Uau. E tava funcionando. E aí aí eu fiz um cursinho ali de departamento pessoal mesmo, de parte de mais burocrática, né? De legislação. Fiz um cursinho de 1 semana mesmo e encarei, assim. E ali eu me apaixonei, né? Por essa parte realmente de trabalhar com pessoas. E aí, olhando para esse histórico, muitas psicólogas trabalham na parte organizacional. Então, muitas psicólogas atendem empresas, né? No RH. E apesar de não ter feito psicologia, eu fui parar no RH. E aí, depois de um tempo, eu realmente gostei muito do que eu estava fazendo, de lidar com pessoas, de trabalhar com pessoas. E aí, eu fui me especializar. E aí, eu fui fazer um MBA, aí fiz o MBA em RH, né, em gestão de pessoas. Depois de alguns anos, eu também fiz um curso de análise comportamental, porque eu sempre gostei de lidar com a pessoa. Meu Deus, ela tá me analisando aqui! Eu sempre gostei muito, de fato, da pessoa. A organização, a empresa, a estrutura é perfeito também. Mas lidar com a pessoa na individualidade era o que queimava, sabe? Então, quando alguém tinha um problema, que vinha ali, que me procurava, que queria conversar. E teve algumas situações de algumas pessoas falando assim, você é psicóloga? Você consegue me atender? E eu falava, não sou psicóloga. Mas eu acho que é esse olhar mesmo. Então, existem coisas que Deus coloca uma sementinha ali dentro da gente, que não é a capacitação técnica que vai te dar, né? Então, ele me deu dons ali, que hoje eu entendo que é um dom, que é uma coisa que eu faço com muito amor, que é poder realmente olhar para a pessoa na individualidade, poder trazer, extrair o melhor daquela pessoa. Porque às vezes ela tem algo tão grandioso dentro dela que ela mesma não sabe, que ela não consegue enxergar. Uau! Eu, inclusive, quero até te fazer um convite, só que você não sei como que você tá. Você disse que vai viajar, porque olha só. Eu fico aqui, qual é a próxima live? Eu vou falar sobre o quê? E olha o tema que veio, extraindo tesouros de dentro de você. Gente!
Tá topado já, Então, a aceito. gente vai fazer 19, acho que você já chegou lá. Vai ter hoje. Como é que tá seu dia, Amiga, né? eu acredito que eu já cheguei lá. Então, pronto, eu tenho certeza. Mas faço nem se for da estrada, a gente Pronto, faz. então vamos fazer. Porque eu tava incrível. Deus, eu tava assim me procurando, me perguntando qual que é a minha área, Senhor? Aonde que eu vou me Sim. destacar? Como que eu vou crescer no Instagram? Qual é a mensagem que eu vou falar para as pessoas? O que que vai impactar a vida das pessoas? E eu comecei a questionar a Deus. Que mensagem é? Em qual nicho eu vou me encontrar? Eu tenho tantas informações, eu tenho tanto conhecimento. E eu ia buscando, e de repente o Espírito Santo falou para mim assim: tá tudo dentro de ti. Só tem uma mensagem que é para você falar. Que perfeito. Ele falou para mim, esses dias, acho que foi segunda, terça, foi quando eu decidi gravar a live. E o Senhor falou para mim: tá tudo dentro de você, já tá aí, é a mensagem. Você sabe que isso que você tá me falando é uma resposta de Deus pra mim também. Uau! Aleluia, né? Porque também a gente fica orando para que o Senhor ele venha colocar pessoas que tenham o mesmo propósito. É exatamente que isso. tem a mesma meu pedido. linguagem. E aí ele falou isso para mim, já tá aí dentro. Você não adianta eu querer outra coisa, porque eu já entendi que não é. Não vai ser. Sim. Não vai ser sobre isso, aquilo, outro, não. Tudo eu vou falar sobre riqueza, vou falar sobre o dinheiro, vou falar sobre casamento, mas tudo tem que ser baseado na mensagem. Sim, com na certeza. cruz, em Jesus, porque senão não vai dar certo. Não faz Eu já entendi, sentido, não faz. né? Não. E aí foi isso. E o tema da live de hoje eu estava procurando, e aí veio na minha memória isso, dentro do meu coração. Extraindo tesouros que há dentro de você. Eu falei, mas como que eu vou extrair? Olha a bênção! Graças a Deus. Tá super aceito, porque eu digo que esse meu processo de autoconhecimento, ele me trouxe isso. Eu consegui olhar para dentro de mim, trazer para fora coisas que estavam escondidas, fazer uma limpeza também, porque a gente também acumula muita coisa ruim, né? Sim. E é isso que impede a gente de enxergar as coisas boas, porque você fica olhando pra sujeira, pro que tá ali te atrapalhando. Eu vi a dinâmica que o Pablo fez no método IP sobre as 7 camadas. Exatamente. Aquilo ali é muito forte, gente. Meu Sim. Deus do céu. Então, você é essa... Eu tô lendo esse livro. Você tá? Eu tenho que ler. E aí, você tá aqui, só que o projeto original é esse. Só que existem 7 camadas que você colocando no decorrer da nossa vida. Eu falei, meu Deus do céu, até que você tire todas essas camadas para você chegar onde realmente você é assustador. E ó, pra você ver como, de fato, esse encontro aqui, ele não é acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo foi que a gente ia fazer em uma outra data, acabou não dando, né? E aí, hoje. Depois desse processo, né, do meu autoconhecimento, que eu comentei do meu quebra-cabeça bagunçado aí a inquietação, né? Deixa eu só dar um recadinho. Alô, produção, eu preciso de um café, senão não vou conseguir, não vai ter graça o meu papo com a Milena aqui. Eu preciso de um café, vamos falar ao vivo agora aqui de um café, de uma água, dá até pra fazer um corte. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir esse incômodo, interno mesmo, né? Já tinha ressignificado algumas coisas, já tinha entendido algumas coisas na minha vida, tal. Mudei algumas coisas de lugar, né? Fui buscar outras coisas e tal. E ok, mas ainda tinha um incômodo. Porque na minha cidade, na minha região, né? Uma cidade pequena, então a mentalidade... ela é explodiu, limitada. Já foi a tua mente, o ambiente já se torna pequeno, não faz mais sentido. Mas aí, assim, a gente tem alguns padrões que são instalados dentro da gente, que era o quê? Eu já com 35 anos, com a minha filha, uma filha de 4 aninhos, 4 para 5. Como que eu ia fazer essa mudança, né? Precisando, porque a gente tem filho pequeno, você tem uma rede de apoio, né? A sua vida ali e tal. Então, em alguns momentos, me passava essa vontade de buscar ali algo novo, diferente. Mas eu sempre vi essa barreira, sabe? Esse empecilho e tal. E aí, um determinado dia lá, um primo me mandou uma vaga, um Forms,
da plataforma internacional e eu não conhecia o Pablo. Eu não sabia quem era o Pablo. E aí eu vi o Forms, né? Vi que era uma vaga para o RH, mas não conhecia, não fazia ideia do que era a empresa. Então, eu imaginei que fosse uma empresa tradicional, porém era uma empresa em São Paulo, numa outra realidade. Numa outra realidade. Uma outra realidade, né? E ok. E aí, eu tinha, há um tempinho atrás, nesse processo de autoconhecimento, eu fiz uma primeira sessão ali de hipnoterapia, que é uma terapia tratada através da hipnose. E para entender um pouquinho, porque eu não conhecia tanto ainda esse processo, a pessoa que fez a mentalização comigo, ela vai te colocando, né? Vai te falando, você vai para tal lugar, não sei o quê, tal. E em determinado momento... Mas aqui a gente é muito bem tratada, né? Aqui é um pedacinho do céu, amiga. Aqui a gente é muito bem tratada. Gratidão, obrigada, viu? E aí, ela me colocou em determinadas situações e eu parei na frente de uma porta. O que você vê nessa porta? Entra aí. Isso tudo na hipnose? Isso tudo na hipnoterapia. É uma sessão, você fica acordada, Sim. Tá? Você tá acordada, é consciente e tal. Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito importante, que eu quero entender também. Tá. E aí, na frente da porta, tá, o que você vê? Eu falava, eu vejo uma porta aberta, mas eu não entro. Tem alguma coisa te impedindo? Não tem nada me impedindo. Tá, mudamos o cenário, tal. Voltamos pra lá. Nada, a mesma coisa. Eu não entro, nada me impede, não sinto nada, nem bom nem ruim, só não entro. Como ali era uma pré-sessão, ela tava me explicando o processo, como era e tal. Ela só fez ali, me deu, né, uma pitadinha ali pra eu entender como era o tratamento. Finalizamos e eu fiquei com esse negócio. Eu tinha pagado essa consulta, mas o tratamento em si era um tratamento bem caro. E na época eu não conseguia pagar. E aí eu não fiz o tratamento. Então ficou aquele gostinho assim. E eu já tinha feito algumas coisas. Já tinha feito terapia tradicional, já tinha feito constelação familiar, que também é um tipo de terapia. E todas as que eu fiz, eu sempre me aprofundei em conhecer, entender o que era. Porque como eu gosto disso, então eu sempre conhecia. Pra mim, né? Então fui lá, estudava um pouquinho, lia sobre. Então eu sempre entendia mais a fundo. E com a hipnoterapia não foi diferente. Apesar de eu não ter feito o processo completo, eu fui conhecer, fui entender. Então, eu fui entender a raiz, principalmente a neurociência, que é uma paixão que eu tenho. Então, fui entendendo muita coisa. Mas essa questão da porta ficou ali pra mim. Por que eu não entro nessa porta? O que tem? O que tá me travando? E aí, analisando a minha vida, eu falei, eu me senti nessa situação. Eu vou, né? Até determinado ponto. Aí chega na porta. Que é pra entrar, eu não entro. Eu não acesso por completo, né? Bom, passou. No dia que eu fui preencher o Forms da plataforma, coloquei todas as informações lá e no finalzinho tinha por que você queria estar ali. Eu não lembro de nada. Eu fiz um texto, eu não me lembro de nada do que eu coloquei ali. Eu me lembro da última frase, que foi: estar aí seria como finalmente abrir a porta e conseguir entrar. Uau, que top! E joguei pro universo, né? Não acreditando. No fundo do meu coração, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Porque aí, quando eu fui me inscrever, aí eu pesquisei, aí vi quem era Pablo, vi o que era um pouquinho da plataforma, né? E não acreditava, jamais eu achei que isso fosse acontecer. Mas mandei. Esqueci, deixei lá. Passou, acho que uns 2, 3 meses, mais ou menos. Um dia, a Joyce Niegli, né? A Joy lá do RH. Ela é muito bênção, aquela garota. Joy me mandou uma mensagem. Quando eu vi o qual morrer. Vi a mensagem falando sobre a vaga e tal. Se a gente podia conversar um pouquinho. Por mensagem mesmo, ela me passou ali algumas informações que eu precisaria vir até a plataforma, ficar uns 15 dias. E eu estava trabalhando. CLT. Super infeliz, super insatisfeita, tá? Porque aquele incômodo tava ali batendo na porta. Porém, eu deixei aquilo ali, a gente conversou, não dava pra fazer naquele momento, eu deixei aquilo ali adormecido um pouquinho. Mas sempre orando, pedindo a Deus orientação e entender o que estava acontecendo e buscando as minhas respostas ali. E aí a gente conversando em casa,
Meu marido falou, até quando você vai continuar infeliz, insatisfeita nesse trabalho, né? Isso tá roubando você de dentro de casa. E aí, a gente conversou um pouquinho, fiz umas continhas ali. Falei, bom, dá pra eu ficar acho, uns 3 meses ali, né? Tranquila, tal. Ele falou, eu seguro as pontas em casa, tal. Então, vamos. E aí, eu decidi sair. Uau! Aí, fui lá, sem emprego, sem nada. A única coisa que ele falou pra mim é o seguinte... Você precisa estar aberta pra gente mudar de cidade. Seu marido falou isso pra você? Você precisa estar aberta pra gente mudar de cidade. Porque a nossa cidade é muito pequena, né? E eu já tinha trabalhado nas empresas grandes que tinham ali. Então, não tinha muito pra onde correr. Qual a cidade? Lins, no interior de São Paulo. Próximo de Bauru. Bauru é um pouquinho mais conhecido ali. Uns 100 km de Bauru. E aí, eu falei, não, tá tudo bem. Mas o meu pensamento era, talvez a gente mude para Bauru. Que é ali do lado. Talvez a gente mude para Bauru, O teu cérebro sempre te levando pra condição. Exatamente. O que tava ali no meu raio, entendeu? Que tu podia... O que era, né, Olha, gente, meu olhar. presta atenção nisso. Isso Olha só, muito forte. Ela tá saindo do interior, numa cidade chamada Lins, pequeno, pra uma proposta pra Alphaville. Não, é um salto enorme. É um pulo muito gigante, gente. Enorme. É um abismo que tem no meio. A minha mentalidade não acessava. A minha mentalidade não acessava. Não. Aí o cérebro, o que acontece? Toda decisão, ela é tomada, principalmente quando se trata de dinheiro, você que tá nessa área sabe que é com o cérebro. Sim. Só que a alma da Milena já tinha visto coisa que os olhos dela ainda não tinham. Exatamente. Que era isso que estava incomodando ela. Eu só quero que vocês entendam aqui. Ela desejava algo maior, ela sabia que ela podia, que tinha algo esperando, mas na condição ela não via. Aí o cérebro joga ela pra onde? Pra Bauru. Não, tu fica em Bauru, tá bom, a gente sai daqui, mas a gente vai ali pra Bauru. Só 100 km, tá bom. Porque 490 não. qualquer coisa volta. Nossa, sim, continua. E aí eu falei, não, tudo bem, né? Tá tranquilo. Ele também trabalhava, também CLT, né? Então, quer dizer, era uma coisa que não ia mudar só a minha vida, ia mexer com a vida de todo mundo. Mas, assim, ficar ali também não dava mais. O incômodo era muito grande. Então, primeiro passo, a gente precisa do incômodo. Muitas vezes o desconforto a gente quer empurrar ele pra lá, né? Ou pôr ele pra debaixo do tapete. Não. Se você tá incomodado com qualquer coisa, significa que você precisa olhar pra isso. Uau. Não tem jeito. Se tá te incomodando, é porque ali precisa mudar alguma coisa, você precisa dar mais atenção para aquilo. Bom, aí resolvi sair, então, fui lá, comuniquei a empresa, né? Ia cumprir o aviso, ficar os 30 dias, né, na empresa, para começar a me estruturar. Quando passou uns 15 dias, eu pensei assim, acho que eu vou mandar uma mensagem lá, né? Ah, outra coisa que eu esqueci de colocar. Na primeira vez que a Joy me mandou mensagem, depois que a gente conversou, eu fiquei um pouquinho triste e tal, porque eu não consegui enxergar como que eu ia encaixar, mas o que eu fiz? Eu salvei o contato da plataforma como meu trabalho. Salvei lá o contato, deixei lá. Passou esses 2 meses, resolvi sair da empresa, pedi o desligamento, tava cumprindo o aviso já fazia uns 15 dias. Aí, eu falei assim, meu marido na hora do almoço, falei, acho que quando acabar o meu aviso, quando eu estiver livre, eu vou mandar uma mensagem lá de novo, pra saber se contratou, se tem essa vaga, pra saber como é que tá. Quem sabe? Só que aí, né, a formiguinha picou, voltando, eu peguei e mandei uma mensagem, naquele mesmo dia. Mandei uma mensagem lá no número do RH, falei, queria saber como que tá, né, te avisar também que eu estou me desligando, então caso hoje você precisa que eu vá ficar aí os 15 dias, eu tenho condições de ir. E ok, passou um pouquinho, a Joyce me ligou. E ela me disse a seguinte frase. Tava aqui na minha agenda hoje para eu reabrir essa vaga. Você me mandou mensagem, acho que era para ser. Uau! A Joy tem um cantinho aqui muito especial, porque eu falo que é a culpa toda dela. E aí a gente conversou, aí ela me ligou, a gente marcou mais pro final do dia, ela me ligou, ela me explicou como que funcionava a plataforma, que era PJ e tal. E aí já foi outra coisa. Porque eu trabalhei a vida toda CLT. Aí eu tive que trabalhar na minha mente, né?
prestação de serviço, tal. E aí se vem a insegurança, né? Porque, então... Não vou ter, não ter tenho, todo aquele amparo, não tenho, né, garantia nenhuma. seguro-desemprego. Exatamente. Aí tive que olhar para isso e falar, bom, a minha decisão de sair já era porque eu sempre trabalhei para alguém. E eu nunca tinha vendido uma bala. E eu falei, por que eu não posso fazer isso para mim? Se eu faço tão bem isso pro outro, né? Por que eu não posso fazer isso pra mim? Aonde que eu tenho que olhar? Mas aí é aquela história, você nunca fez, você tá perdido, você não tem uma orientação, você não sabe por onde começar, de fato. E aí eu falei, tá tudo bem, então, né? Aí olhei para aquela situação, tal, aí fui pesquisar, dar uma pesquisadinha, hotel, aqui perto, não sei o quê. Aí quando eu vi o valor, assim, do hotel, 15 dias... Pra ficar em Alphaville. É assustador! Eu, de verdade, eu comecei a chorar. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Levava o dinheiro todo dos 3 meses. O que tu ia viver? Falei que eu ia viver em 3 meses, acaba em 15 Já dias. acaba em 15 dias, uau. Meu marido falou, calma, por que você tá nervosa? E eu falei, porque eu falei, eu vou perder a vaga. Porque eu falei, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Ele falou, não, calma, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de fazer. E aí, ali, eu falei assim, eu comecei tentar resolver tudo na minha cabeça. Então, tava assim, ó. Tá? Abriu tudo as caixas aqui, tava assim, ó. Tudo uma atrás da outra, querendo resolver tudo tal. E o coração, assim, né, desesperado. Toda decisão que você for tomar, ela vai te dar isso aí. Vai acontecer isso aí. Exato. Toda decisão vai te dar frio na barriga. Se não te der frio na barriga, se não alguma te coisa tá errada. Essa palpitação, esse desespero, não é uma coisa boa que tu tá fazendo. Mas toda decisão certeira, ela vai te trazer isso. E você tem que fazer. Eu falo para as pessoas, faça o que tiver que ser feito. Sim. Toma decisão rápida. Porque senão você vai ser sabotado e você não vai conseguir explodir essa bolha. Você não vai conseguir furar essa bolha. E aí você vai bater ali na pedra e vai voltar. E às vezes nem é uma pedra, minha. Às vezes Sim. é um... Não, é pequenininho demais. É uma películazinha. Aí você fala, não consigo ultrapassar isso aqui. É um vidro demais. Que se você bater um pouquinho mais, ele quebra. Né? Se o peixinho soubesse que aquilo só era um vidro, quando ele tivesse mais cabeça forte, ele dava um pontapé ali, ele saía do aquário. Então tem que tomar decisões rápido. E coisa boa é tomar decisão com frio na barriga. Prossiga-me. E aí, eu falei assim pro meu marido, a gente tinha começado no dia anterior a assistir uma pregação do David Leonardo. Só que era uma pregação bem grande, de quase 2 horas. Então a gente assistiu um pouco, metade ali, a gente, né, foi dormir e tal, e ficou ali aquele restinho. E aí, naquele momento, eu falei, eu preciso silenciar minha cabeça para eu conseguir ouvir Deus. Porque eu não tá, eu olhei, coloquei, tipo assim, né, todas as cartas na mesa e nada dava certo. Na minha cabeça, tava uma bagunça, na minha cabeça não tinha como fazer, né? E aí, mais uma vez, né, a nossa mente, ela é perfeita, mas ela nos sabota, por quê? Porque ela quer te proteger. Como que ela vai visualizar uma coisa que ainda não aconteceu? A nossa mente, não sei se vocês sabem, mas a nossa mente, ela trabalha com referências. Então, tudo que nós já vivemos é referência. Então, dependendo do que você passou, amiga... Puts! Dependendo do que você passou... Por isso que vai voltar tudo de novo. Dependendo do que você passou, é o que ele conhece. O que ele vai falar pra você? É aqui que você tem que ficar. Imagina, você vai fazer o que lá? Né? E o medo, né? A insegurança, o novo e tal. Então, a nossa mente, ela vai buscar o que você tem ali de segurança pra te trazer. E aí, eu falei, vou silenciar, porque eu também já tinha entendido no meu processo de autoconhecimento que tudo que não estava bom pra mim foram decisões que eu tomei sozinha. Que eu pus na mão de Deus e 5 minutos depois eu já tinha tirado e resolvido. Então, eu sem Deus não sou nada. E aí eu falei, eu preciso ouvir Deus. O que ele tem pra falar pra mim nesse momento? E eu tinha essa dificuldade de falar assim, sou eu, é Deus, é minha cabeça, é Deus. Eu ficava nessa, né? E falei, vamos ouvir, terminar de ouvir a pregação, porque eu preciso silenciar a minha cabeça. Eu preciso tirar isso daqui, né? O foco.
E aí nós sentamos para terminar de assistir. E aí no final, uma pregação maravilhosa dele, no final, ele sempre pede ali, né, quem gostaria de aceitar Jesus e tal. E aí eu sentadinha lá no sofazinho da minha casa, né, mais uma vez, levantei a mão, fiz oração, entreguei toda aquela angústia que eu estava sentindo para Deus, né, e falei, Senhor, o Senhor precisa ser claro comigo, porque eu tenho dificuldade de entender. Então, o Senhor precisa ser muito claro comigo. O que eu faço? Como que eu posso fazer isso? Porque é um desejo que eu quero. Mas, se não for da sua vontade, tudo bem também, né? E aí, ele terminou, deu a bênção pra todo mundo lá, tal, acabou. E era um vídeo aleatório do YouTube, que a gente escolheu o primeiro que apareceu. E aí, depois, eu acredito que era o pastor, eu não sei aonde era ali onde ele estava, mas era um lugar muito grande. E aí, depois, a pessoa ali responsável veio e pegou o microfone e começou a falar com todas as pessoas que estavam ali na frente. Porque lá, né, no presencial, as pessoas que querem aceitar Jesus, elas vão até a frente para receber a bênção, né? E aí, elas estavam todas ali em pezinha. E aí, ele deu a bênção, finalizou ali. E aí, ele completou. Todos vocês que estão aqui na frente, que resolveram aceitar Jesus, vocês abriram a porta. Putz. Mas passar por ela é uma decisão que só cabe a vocês. Uau. Deus não pode fazer isso por vocês. Uau. Amiga, a pessoa que já tinha chorado um pouco antes, morreu ali. Porque mais claro que isso, só se Deus falasse. Só se a gente te metesse a mão, hein? Por quê? O que eu coloquei no Forms da plataforma? Estar aí seria como finalmente abrir essa porta e conseguir entrar. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, é impossível que não dê certo. Porque ele já me deu o sim dele. E aí, a única coisa que eu pedi para ele naquele momento foi, Senhor, eu vou colocar os meus pés e o Senhor me dê o chão. Porque eu não faço ideia de como vai ser, eu não faço ideia de como isso vai acontecer. Mas isso tem que acontecer para mim e para minha família. Uau. E aí, assim foi, amiga. E aí, eu já comecei ali ver como que a gente ia fazer. E aí, nesse meio tempo, eu tenho algumas pessoas, alguns familiares aqui. E tem uma prima do meu pai, que é uma pessoa muito próxima, que a gente é muito próxima. Mas eu não achei que fosse perto. E aí, conversando, ela mora ali no finalzinho de Osasco. Uau. E aí, ela falou, não, pode vir, pode ficar aqui, é perto. Ela falou, de carro você vai demorar uns 20 minutos. Se você for de ônibus 1 hora, talvez você vai ter que pegar 2 ônibus e tal. Mas é perto. Pra São Paulo é perto. E aí, foi. E aí, eu vim. Fiquei na casa dela 1 mês. E inicialmente meu marido veio, me trouxe, mas voltou, porque ele estava trabalhando, minha filha na escola e tudo mais. Então, eles ficaram lá, minha mãe e eles conciliando, né, ali. Você ficou que nem eu, né? Ficou E eu vim só sozinha. Eu fiquei 15 dias sozinha. Depois ele veio e trouxe minha filha. Minha filha ficou 1 semana aqui comigo, porque pra gente que é mãe é terrível, complicado. né? E assim, a minha filha ainda é muito pequena também. Então, eu falo que os meus dias na plataforma, eles eram maravilhosos. Mas quando eu voltava embora, era muito ruim. Porque eu tinha essa sensação de que eu tava fazendo mal pra ela, né? Mas todos os dias eu falava assim, é uma fase, vai passar. É uma fase, vai passar. Quando você coloca isso, quando você entende dessa maneira que você instala esse drive, que a gente usa muito isso, tudo fica melhor. Porque você consegue... É aquilo que o Pablo explica. O que é a saudade? A saudade é de momentos que você não viveu. Não é que você tem saudade do que você viveu, é do que você deixou de viver. Então, eu tô longe e tal, e começa a ter aquele negócio, mas quando você bota ali que para que vocês tenham tempo de qualidade melhor, para que vocês possam estar junto ali por um objetivo maior, tudo muda na sua vida. Sim. Né? Minas, estamos... Eu tô amando tudo isso, mas nosso tempo aqui ele é muito abençoado. Para quem não sabe, a Milena, ela trabalha na plataforma internacional do Pablo Marçal, assim como eu, que já estou me despedindo também. Mas temporariamente. Já pedi carta de mudança, né? E tá ali fazendo um excelente trabalho. E a Milena é uma das pessoas que... eu digo que esse povo do RH, essa equipe que está ali, eles conseguem ver coisas que a gente não consegue, né? Então, a Milena foi uma das pessoas que disse para mim o que eu tinha de tão especial, assim como a Caluz e todo mundo ali.
E realmente vocês são bênção ali, essa equipe é uma bênção. Amém. E eu acho assim encantador o jeito que vocês trabalham e tratam com pessoas, né? Então, para fazer isso, realmente tem que ter um talento. Mas, Mi, deixa eu te perguntar uma coisinha ali. Qual foi o ponto mais marcante da tua vida? Qual foi o momento assim que você olhou, você já teve essa experiência assim com Deus, de você olhar assim para os quatro cantos em alguma situação e não ver saída e de repente o Senhor veio e te entregou, além dessas que você me Sim. contou? Olha, tem muitas, muitas mesmo, porque a gente muitas vezes se coloca, né? A gente se coloca nesse beco sem saída e aí, surpreendentemente, acontece alguma coisa ali. Mas, especificamente neste momento, falando agora, né, do que eu tô vivendo, por quê? Porque tudo é fase. Então, veio, deu certo, as coisas começaram a se encaixar, meu marido também veio, também tá com a gente na plataforma também. Então, tudo foi se encaixando de uma forma tão perfeita que, de fato, se eu tivesse tomado essas decisões sozinha, não teria acontecido. Mas agora, Iraci, que eu entendi, né? E assim, só complementando o que eu falei da hipnoterapia, hoje eu sou hipnoterapeuta. Eba! Quero uma sessão, hein? Vamos Quero fazer, uma sessão, vamos fazer. Te dou de presente essa sessão. Amém! Pra você conseguir conhecer e entender um pouquinho mais. Porque realmente é libertador quando a gente começa a entender. Eu quero, já quero. É libertador quando a gente começa a entender esse processo do porquê que você é assim. E hoje, o que eu vejo? O porquê que é tão difícil deixar de ser quem a gente é para se tornar quem a gente quer ser. Isso, assim, quando você vira essa chave, você fala, tá errado. Por que eu tô repetindo os mesmos padrões? Por que eu tô fazendo as mesmas coisas que não são coisas minhas? A gente vai replicando aquilo que vem de gerações passadas que você não sabe nem onde começou. É do seu tataravô, que passou pro seu avô, que passou pro seu pai. Sabe a história do Natal? No Natal, a chefa da casa, a mãe, eles fizeram o quê? O pernil. E o pernil cortou a pontinha do pernil. A mãe cortou a pontinha do pernil. Quando a mãe tá preparando ali o pernil, cortou ali a pontinha, a filha dela chegou e falou assim, mãe, por que a senhora cortou a ponta do pernil? Ela falou assim, porque a minha mãe cortou. Aí a avó falou, por que, mãe? Vó, por que a senhora cortou? Porque a minha mãe cortou. Aí chega na tataravó lá, por que a senhora cortou? Ela falou assim, porque a minha panela de pressão era pequena. Só isso. Ou seja, acabou Todo a história. mundo vai repetindo. Por quê? Mas ninguém sabe porque a minha mãe fez, porque a minha avó fez, porque a minha bisavó fez. Por que a senhora fez? Porque a minha panela era pequena. E você sabe que o que eu entendi nesse processo? Quando eu falei que eu vinha, né? Todo mundo assustou. Foi aquela coisa. Na verdade, assim, eu contei, eu já tava aqui. Quem sabia que quando eu vim foi só minha mãe. Eu vim, fiquei Você fez tipo uma fuga. 15, 20 dias aqui. Quando de fato, deu certo, eu vou ficar. Porque tem, né, aquela insegurança se não der certo, né? Aí eu falei, meu pai, eu avisei pra todo mundo. Só que, assim, de início, é um choque pra todo mundo. E aí eu entendi o porquê que é um choque pra todo mundo. Se eu, como mãe, não abro a minha mente para entender que a minha filha precisa conseguir chegar a lugares que eu não cheguei, eu nunca vou deixá-la fazer nada. Eu sempre vou falar assim, isso aqui não pode. É perigoso. É perigoso. Por quê? Porque qual é a segurança que eu consigo passar para ela? O que eu conheço. Então, como que o meu pai e a minha mãe, da origem deles, da onde eles saíram, do que eles viveram, como que eles iam ensinar para mim se a mentalidade deles não mudou? Eles poderiam me ensinar coisas que eles não conheceram, se a mentalidade deles fosse outra. Mas não era essa a realidade. Então, quando a gente fala que primeiro começa na mente, é aí que funciona. Por quê? Porque depois que na minha mente eu entendi que eu podia fazer, eu fiz. Uau. Se eu olhar e falar, eu não posso, mas eu não faço mesmo. E aí, nessa trajetória, respondendo a sua pergunta, nessa trajetória agora, que eu comecei a montar minha mentoria, que eu tô estruturando. Uau! Agora tá brotando coisa assim, ó. Por quê? Eu passei por esse processo agora aqui, de novo, de me questionar.
que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que olhar? Exatamente o que você falou da sua oração para Deus. Quando você estava comentando de o que eu quero falar. E aí, a gente acha que a gente não tem conteúdo. E aí, se eu falar, eu comentei aqui algumas coisas que eu estudei, né? Do que eu vi e tal. E tudo que eu fui aprendendo, eu fui lendo, eu fui estudando e tal. Só que o que a gente faz? A gente quer ter segurança nas partes técnicas. Então, eu acho que sempre falta alguma coisa. E sempre vai faltar. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Então, eu fico assim, eu preciso estudar mais tal coisa. Eu preciso aprender mais tal coisa. E eu não começo, né? Então, eu tava nessa fase, assim. Preciso fazer, mas, parece que falta alguma coisa. Parece que eu não tô preparada e tal. E aí, Deus já tinha me falado, é a nova fase. Depois que eu concluí, né? Que eu fiz o curso da hipnoterapia e tal. Então, é uma nova fase. E aí, o que eu achei que era nova fase? Só os meus atendimentos. Ok, os atendimentos é uma nova fase. Eu aprendo demais com os atendimentos. Porque aí não é só a teoria, é a prática acontecendo. A prática. Né? Então, isso é muito bom. E cada vez que tem um atendimento, eu vou olhar, eu vou estudar de novo, vou entender. A neurociência, ela é fascinante. Assim, quando você começa a entender a mentalidade, você vai embora. Porque aí você não deixa mais com que ela te bloqueie. Porém, eu tive que fazer isso comigo também. Porque na hipnoterapia, a gente aprende a fazer a auto-hipnose, né? A autorregressão, que é você olhar para você. Porque muitas vezes você tá atendendo uma pessoa e aquilo desperta um gatilho em você. Muitas vezes você tá vendo um outro atendimento, que isso acontece também no curso, né? Inclusive, no meu atendimento no curso, uma outra menina teve uma crise enorme com a minha história. Nossa! Porque a pessoa se identifica, então libera coisas dentro dela. E aí, quando eu parei agora, recentemente, agora nesse último mês, para falar, ok, então, Senhor, vamos lá, né? O que é agora? Cadê minha parte agora, né? E aí, eu falei, o que eu preciso fazer que Deus quer que eu faça? Porque muitas vezes é só o que eu quero fazer, né? Então, e aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí, teve um dia que eu tava em crise mesmo em casa, e aí eu com uma vontade enorme de chorar e me questionando e tal. O desconforto mais uma vez. Então, vamos olhar para o desconforto. Aí, eu fui para a sala, deitei, comecei a fazer a autorregressão em mim, né? De entender aonde nasceu aquele sentimento, porque o sentimento não nasceu aqui, tá? Ele nasceu lá na nossa primeira infância, de gestação até 6 anos. Então, essa é a origem das nossas memórias, tá? E aí, eu fui olhar para esses sentimentos. E aí, olhando para esse sentimento, Deus foi me trazendo todas as fases da minha vida, as ruins, tudo. E foi me mostrando tudo que foi ruim e tudo que eu passei. Uau. Eu passei, eu não tô mais lá, eu não vivo mais lá. Por que eu continuo vivendo como se eu estivesse nessas fases, sabe? Então, é passado. Eu passei sobre esses obstáculos. E aí, foi aonde Deus me deu esse nome, que é um spoiler agora, que tá saindo um livro em relação a isso. Aí sim, dona Milena! Não, de repente, para quem tava muito perdida, porque assim, você melhor do que eu conhece esse ambiente, ele é um ambiente que ele te explora muita coisa. Só que às vezes é tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar. Não sabe, você fica perdido. Você fica perdido, e eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre aquilo, não sei o quê. E aí você pensa assim, quem que ouviu minha história? Não é? Uhum. A gente dá aquela diminuidinha, né? Quem que quer ouvir minha história? E aí, quando eu olhei para tudo isso, Deus me deu isso. Ninguém pode te parar. Eu estava me parando. Se ninguém conseguiu me parar, por que eu tô me parando? Colocando tantos obstáculos, sendo tão perfeccionista, né? Em relação a essas atividades. Então, neste momento, que é o meu momento atual, é o melhor momento de Deus na minha vida. Porque de tudo que ele já fez, ele precisou me mostrar de novo. Porque a gente esquece. Ele precisou recentemente me mostrar de novo. Todos os lugares onde eu me enfiei e ele me tirou, né? Todos os lugares onde eu me enfiei. Que Deus bom é esse, hein? E ele me tirou. Então, ele me mostrou tudo de novo pra falar assim, tá tudo aí. Exatamente como ele falou pra você. Uau. Tá tudo dentro de você. Então, quando você Será falou... uma grande live hoje, gente. Será uma grande live. Quando você comentou sobre isso de você, e eu disse...
você está sendo resposta também da minha oração. Uau! Porque também foi um dos meus questionamentos. Então, ele me mostrou isso. Tá tudo aí dentro. Para de ficar buscando. Vá aprender sim, vá ter mais conhecimento, vai estudar mais, tá tudo bem. É você fazendo a sua parte. Mas a parte que Deus colocou já tá aí dentro. Então, Uau. é só abraçar mesmo, amigo, fazer acontecer. Que maravilha, gente, que coisa louca, né? Eu fico analisando como que Deus, ele é bom demais, bom demais. Porque a gente fica questionando, se perdendo, buscando e vai lá. Sim. E é tudo simples. Sim. Quando você vai olhar para os grandes pregadores, como Billy Graham, como ou os missionários mesmo, você vai olhar que a mensagem deles era tão simples. Simples. A mensagem de Jesus era muito simples. Simples demais. Você não precisava. Jesus não pegava esboço, Jesus não pegava nada, era simples. Ele pegava as coisas naturais, as coisas do dia a dia, e ele falava. Ele olhava para uma figueira, ele olhava para uma pessoa ali, e ele falava uma parábola. E por que a gente tem que enfeitar tanto? Exato. Por que a gente fica tão perfeccionismo? É muito simples. Quer falar a mensagem? Começa a falar o que está acontecendo na sua vida. Sim. Outra coisa, Mi, que o Senhor falou para mim esses dias, não é sobre a Iraci. Sim. Não é sobre essa pessoa, é sobre as pessoas. Exato. Né? Eu me lembro que lá no La Casa, eu cheguei, eu estava cuidando das mães, e as mães estavam ali, até a Caluz viu, e de repente eu cheguei onde elas estavam tomando café da manhã, e uma delas falou: Iraci, conta para nós a tua história. E eu comecei a contar, não estava esperando, foi assim, ainda vou até postar isso aí. E eu comecei a contar, elas começaram a chorar. E naquele instante o Senhor falou: não é sobre você. A sua história está curando outras. É sobre porque o depois... que ele quer fazer através de você. Porque, às vezes, Milena, você não entende por que você passou por tudo aquilo, por aquele deserto. Exato. Mas aquele deserto, tudo que você passou, é porque Deus quer curar outras pessoas, quer encorajar outras pessoas a passarem por onde você passou. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. E só para finalizar isso que você falou, a última, que foi assim, o ponto final, tá? Dessa minha conexão recente com Deus aí, que ela é diária, mas tem dias que é muito específico, né? Uau. Tem dias que as respostas, elas vêm de fato, assim, para aquilo que você precisa. E aí, o dia que eu entendi mesmo, e que a partir daí eu mudei o meu posicionamento, porque eu tava nessa fase do questionamento. E aí eu mudei o posicionamento, foi que veio, a palavra que veio para mim foi, porque eu falei, meu Deus, né? A gente, você olha pro histórico, você fala, ai, já passei por tanta coisa, por que eu tenho que continuar passando? E eu tenho que continuar passando. Eu tenho que continuar passando, porque a gente cresce é aí que a gente muda de fase, né, e tudo mais. E aí, ele me trouxe a passagem que deserto, você falando aí do deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Por isso não tem nada lá. Exatamente. Não tem conforto. E por que muitas vezes a gente mora ali no deserto? Porque aí você entra no problema, né? E agarra o problema e ama o problema e fica ali no problema. Então, assim, se eu estou passando por uma fase difícil, por uma fase de deserto, por um questionamento, é a fase que eu preciso olhar para ele. Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso olhar? O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso mudar para eu sair dessa fase, né? Então, a gente vai ter muito deserto ainda para passar. Mas e o tanto de deserto que a gente já passou, né, amiga? Uau! Tanto de deserto. Que venham os desertos para nos fazer crescer. Amém. Mia, foi um prazer grande estar aqui com você. Nós estamos finalizando já. Eu gostaria que continue olhando para essa câmera, dá assim o recado. Como o Pablo sempre fala, faz de conta que tem 8 bilhões de pessoas aqui te assistindo e tu quer dar um recado para essas pessoas. Para você que está nesse momento, então, talvez de desconforto, de não ter respostas, de não saber ainda para onde vai, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é onde a gente está. Então, se você se perder no caminho aí, para você se encontrar, o que você vai fazer, né? Você vai olhar para onde você está. Então, olha para onde você está hoje, avalia tudo que está aí ao seu redor, olha para dentro de você. Busque as respostas dentro de você. A resposta não está no outro. A resposta está sempre aí dentro.
Ninguém melhor do que você para se conhecer, para colocar aí realmente o que precisa ser feito. Então, olha para você com muito amor, com muito carinho e coloca, de fato, em prática a ação, né, do que precisa ser feito. Oração é orar mais ação. Então, a gente precisa, de fato, de ter isso na nossa vida, né? De ter a oração, de orar todos os dias para Deus, mas também fazer a nossa parte, colocar a ação. Então, eu desejo que a oração entre, né, na sua vida e que traga todas as respostas que você precisa para que você consiga chegar aonde você deseja. Uau, é isso aí! E nós estamos finalizando mais um IraCast voando até você. E a nossa bagagem é a sua história. E nós estamos aqui realmente como boca de Deus. Que todas as palavras que foram pronunciadas aqui, elas venham surtir um efeito na sua vida, tá? Gente, você precisa tomar o manche. Sabe o que é o manche? É o equipamento, é o instrumento do avião, que a gente puxa ele para o avião subir. E quando você empurra ele, o avião desce, né? Existe um movimento de cabrar, picar, entendeu? É umas coisas que você vai entender só na aviação. Então, você precisa realmente tomar o manche da sua vida, tá? Porque se você não tomar, faz de conta que você está aqui no ar, numa aeronave. E aí? Essa aeronave, ela está precisando do norte, ela precisa pousar. Tá acontecendo alguma coisa, você vai fazer o quê? Vai deixar ela cair? Vai deixar ela à toa? Não, você precisa ser o comandante, tá bom? Então, direcione a sua vida, tome o manche, tome a responsabilidade para você e pouse essa sua aeronave ou decole essa sua aeronave em segurança. E Deus é contigo, tá bom? Mi, parabéns por você ser essa comandante brava que tá aí realmente tomando o manche da situação. E eu creio que o voo de cruzeiro, que é o voo planado, onde sua aeronave tá ali nem para cima, nem para baixo, mas tá só no desfrute, só né? no horizonte, na linha do horizonte, você vai chegar lá. Parabéns. Amém. E que Deus continue te abençoando, tá Amém. bom? É isso, um grande beijo para todo mundo e nós vamos ficando por aqui. Obrigada, gratidão.